Bom dia, irmãos e irmãs, e a todos os amigos e amigas que me ouvem. A mensagem que eu tenho hoje é para o sermão de amanhã, sermão da igreja, da paróquia Batista Filadélfia de Nova Bassano, uma igreja reformada. Mas como estamos nesse período de quarentena, em que as portas da igreja ainda estão fechadas, eu preparo o sermão hoje para vocês, que será o sermão de amanhã. O tema da mensagem é a morada eterna do cristão. A morada eterna do cristão. Está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 e do versículo 10, que diz assim, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo que nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes deste corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. A morada eterna do cristão. Eu mesmo estou com uma grande vontade de construir uma casa para mim e a minha família. Estamos orando nesse sentido. E acredito que logo, logo a teremos. No entanto, mesmo depois de construída e com a madeira de primeira qualidade, uma madeira de lei, eu sei que ela tem um tempo de validade, um tempo de vida. E também sei que o meu corpo tem um tempo de validade e um tempo que Deus já predestinou para ele nessa terra. Tanto o meu corpo, quanto a morada, quanto a casa que vamos construir, eu e minha família, são destrutíveis. No entanto, a morada eterna do cristão é uma casa indestrutível. Indestrutível. O apóstolo São Paulo começa escrevendo nessa sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 1. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, está falando do corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Está falando do corpo transformado. Estamos certos de que, se morrermos, temos da parte de Deus o quê? Um edifício. O apóstolo Paulo faz uma comparação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então ele compara o corpo físico como uma casa terrena, como um edifício, olhando para o corpo espiritual. Então ele diz: se a nossa habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Tá? Nenhum corpo ele é construído por mãos humanas. O primeiro corpo foi construído por Deus, os demais seguem uma ordem. Mas aqui talvez ele esteja falando de uma casa física, mas uma casa espiritual feita por Deus.
E essa casa espiritual é uma casa celestial, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, neste corpo físico, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos. Murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial. Na verdade, nós não queremos morrer. Ninguém quer morrer. Mas todo cristão que sabe que após a morte vai receber um novo corpo. Mas sim revestidos da nossa casa celestial. Nós queremos ser revestidos da nossa casa celestial para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Completamente absorvido pela vida. E será que Paulo está de fato falando da mesma casa que Jesus falou em São João 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei e vos levarei para estar comigo para sempre. Vejam que tipo de casa, só para corroborar com o que eu estou falando, Paulo estava falando. E aí nós encontramos na sua primeira carta aos Coríntios também, no capítulo 15, a partir do versículo 50, que diz assim: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, nem todos morreremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, aqui era dos átomos, num abrir e fechar de olhos, 7 milésimos de segundo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. E aí Paulo faz aquela pergunta, ou aquelas perguntas fantásticas, não é? Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele traz uma palavra conclusiva para todo esse capítulo 15 de 1 Coríntios, que fala sobre a ressurreição, dizendo: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que o Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo no Senhor. Então, Paulo está falando de uma casa espiritual, de um corpo espiritual que me aguarda, que te aguarda. 1 Coríntios, uma casa indestrutível. A nossa casa atual, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 42 ao 46, diz assim, assim será a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado e perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Então, nossa casa atual é fraca, o nosso corpo é fraco. E a gente percebe isso todos os dias ao olharmos no espelho. Nós estamos envelhecendo, as rugas aparecem, os cabelos caem. E essa casa espiritual não nos protege de erros.
Muitas vezes nos angustiamos, muitas vezes fraquejamos, muitas vezes nos entristecemos, querendo ser revestido da casa espiritual. Mas temos um tempo aqui, e nesse tempo que estivermos aqui, precisamos permanecer firmes no Senhor. Porque Ele gradativamente vai nos preparando para a nossa nova morada. É uma preparação divina, assistida de perto pelo Espírito Santo. São João capítulo 14, versículo 16 e versículo 18. Vamos ler aqui São João capítulo 14, versículo 16 e versículo 18. Que diz assim. Vamos achar aqui. Olha só. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então Deus está nos assistindo de perto e nos preparando de perto para um dia obtermos o nosso corpo espiritual. E Ele começou uma boa obra na minha vida e na tua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o fim. Efésios capítulo 2, versículo 6. Vamos para Efésios. Efésios 2, 6 diz assim. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, uma preparação divina garantida para o Filho e para a Filha de Deus. Portanto, andemos sempre confiantes. O que é o andar com confiança? O que é o andar com confiança? Vamos achar aqui. Voltando para 1 Coríntios, 2 Coríntios. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Cientes de uma coisa, do que? Nesse corpo, nessa casa, estamos distantes do Senhor. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. E andamos confiantes nele, pela fé. Porque nesse corpo, nós ainda estamos distante dele. Neste corpo, eu estou distante dele. Não significa que ele esteja distante de mim, mas eu estou distante dele porque o meu corpo ainda é um corpo físico. Ainda não foi transformado num corpo espiritual. Nesse corpo, nessa casa, estamos distantes do Senhor. Agora, falando dessa distância, em que sentido? No sentido que eu já vos falei, eu estou distante do Senhor, não significa que Ele esteja distante de mim, porque em Mateus 28, 20 ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E em Salmos 23, versículo 6, diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias. Neste corpo, eu estou distante do Senhor. Ele não está distante de mim, o Espírito Santo dele mora em mim, mas eu estou distante dele, porque ainda estou num corpo corruptível. Vamos voltar aqui. O modo de viver diferente. Qual é o modo de viver diferente para aquele que quer morar com Deus, para aquele que quer a sua eterna morada com o Senhor, uma morada não feita por mãos humanas, tá? Um modo de viver diferente, diferenciado. Qual? Vivemos por fé. Vivemos por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, se for dessa maneira, caminhamos em confiança e vencemos. Vencemos tudo que é visível.
Eu falo de doenças, dores, tristezas e morte. Mas eu não falo vencer no sentido de deixar de ter dor. Eu não falo vencer no sentido de não ficar triste. Eu não falo vencer no sentido de não morrer. Eu não falo vencer no sentido de não ficar doente. Eu falo vencer no sentido de que todas essas coisas não nos abalarão. Porque nós caminhamos com fé e sabemos que o que é perecível aqui está suscetível a todas essas dores. Mas o corpo transformado que o Senhor tem para mim não vai passar e não passará por nada disso. Preferimos estar presentes com o Senhor. Mas como isto? O Senhor é Espírito. Salmos 23, versículo 6, como já vos falei. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O apóstolo São Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que um dia eu vou conhecer como sou conhecido por ele. Um dia eu vou vê-lo como ele me vê. Salmos 23, versículo 6, parte A, diz que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está dizendo que o Senhor está comigo por ser seu filho todos os dias da minha vida. E aí o salmista diz depois, e um dia habitarei com ele para sempre. O salmista está dizendo que enquanto ele estiver nesta vida, o Senhor vai estar com ele. E quando ele sair desta vida, o Senhor não vai mais estar com ele. E quando ele sair desta vida, o Senhor não vai mais estar com ele. É ele que vai estar com o Senhor. Neste momento, o Senhor mora no espaço humano. E quando o salmista sair daqui, o salmista vai morar no espaço celestial, com um corpo transformado, com um corpo não mais corruptível, com um corpo que vai poder ver o Senhor como ele vê, como ele o vê, né? Nós vamos poder ver o Senhor como ele nos vê, mas com o corpo transformado. O Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. O modo de viver que gera uma consequência, esse modo de viver por fé gera uma consequência. Porque ser agradável pode ser uma ambição. O que significa isso? O apóstolo Paulo escreveu lá, no capítulo 5, né? Versículo 9. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Quer nós estejamos vivendo nesse corpo. A nossa ambição é ser agradável ao Senhor. E quando sairmos desse corpo também, a nossa ambição vai ser agradável ao Senhor. O que isso significa? Nesse sentido, nós temos um prêmio. E ele fala mais embaixo: porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas, quando estávamos no nosso corpo físico, quer obras boas, obras más. Quer obras boas ou obras más. Então o apóstolo Paulo está dizendo: por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, enquanto estava aqui, quer seja o bem, quer seja o mal. Eu não sei como serão os galardões. Eu não sei que tipo de bênção, que tipo de graça vai ser galardoado. Mas não receber galardão, eu creio que vai ser triste naquele momento. Naquele momento vai ser triste. Depois, com os corpos transformados, não haverá mais tristeza, mas naquele momento vai ser triste. Então, meu querido, minha querida, uma nova casa em um novo lugar, com direito de prêmios, é o que nos espera. Uma nova casa em um novo lugar, com direito a prêmios, é o que nos espera.
e que nós chamamos, segundo o apóstolo Paulo, de morada eterna dos cristãos. Morada eterna dos cristãos. Eu vejo tantas pessoas se preocupando com aqui, com o agora, tantos pastores evangélicos pregando a prosperidade para adquirir riquezas aqui, dá a impressão que quando eles saíram daqui vão levar tudo isso, vivendo um evangelicalismo fundamentado em cima de dinheiro, em cima de riqueza, fazendo da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo uma empresa, um covil de ladrões e salteadores, querendo viver eternamente nessa terra. Mas a morada eterna dos cristãos não é nessa terra e não é com este corpo. A morada eterna dos cristãos é no céu, com um corpo transformado. Com um corpo transformado, com um corpo não corruptível. Com um corpo não mais sujeito a doenças, não mais sujeito a tristezas, não mais sujeito a pestilências, não mais sujeito a pandemias, não mais sujeito a epidemias. Um corpo que Deus tem preparado para os seus filhos e filhas. A morada eterna dos cristãos. Portanto, meu querido e minha querida, esta casa, este corpo, vai se terminar. A Bíblia diz que o pó volta para o pó. Mas o corpo que Deus tem preparado para mim e para ti, este nunca mais vai terminar. Este é indestrutível. É uma casa indestrutível. E Deus, com certeza, está preparando para nós. Está preparando a nossa vida aqui gradativamente num processo que a gente chama santificação, para um dia morarmos com Ele no céu. E Deus não é como o homem que mente ou se arrepende. Aqueles que Deus deu para Cristo, de maneira nenhuma Cristo lança fora. E esses já estão na ótica celestial, assentados com Cristo nas mansões e nas regiões celestiais. Então é uma preparação divina, de uma casa indestrutível, de um modo de viver diferente. O modo de viver diferente não é que nos possibilite para isso, porque a porção de fé para alcançar isso, Deus nos deu. Mas é através desta fé que nós vamos caminhando de passo por passo até chegar naquele momento nas mansões celestiais. Através da fé que é comum aos santos, daquela porção de fé que Ele nos deu para acreditar no Filho dEle, daquela porção de fé que Ele deu para todos os remidos e escolhidos e predestinados e eleitos antes da fundação do mundo, para crerem e aceitarem no seu Filho. Ele deu para você, porque Ele tem uma morada eterna para você, num corpo transformado, e você e eu vamos viver eternamente com Ele. Então nós temos que ter isso na nossa mente. Então não é uma pandemia que vai nos entristecer, que vai nos colocar para baixo, que vai nos parar. Não é uma pandemia que vai nos colocar apavorados e angustiados. Ele nos deu a paz que o mundo não tem. E Ele nos fez promessas que o mundo não tem e não conhece. E eu e você conhecemos. Então não te deixe parar. Não te deixe levar por aquele pessimismo que o mundo carrega. Mas te agarra com o Senhor. Entenda que Ele tem uma morada eterna para ti, com um corpo transformado. É esta a palavra que eu tenho para você. É esta a palavra que eu tenho para você. Meu querido e minha querida, Deus tem coisas muito boas para mim e para você. Deus tem maravilhas para mim e para você. Mas convém que eu e você cada vez mais nos apeguemos a essas promessas. Elas são certas, elas são reais, mas nos apegando a essas promessas pela fé, nós vivemos de uma forma triunfante neste mundo, apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades. Viva confiando no Senhor. Viva se agarrando no Senhor. Não deixe nada te abalar. Existe para você uma casa preparada, não preparada por mãos humanas, mas preparada por Deus nos céus.
Existe um corpo incorruptível que o Senhor tem preparado para você nos céus. E através desse corpo, com esse corpo, você e eu vamos poder vê-lo como Ele nos vê. Graças a Deus por isso. Que esse seja o motivo da tua persistência. Que esse seja o motivo do teu caminhar, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por ti. Amado soberano Pai, fortifica a tua igreja, Pai. Conheces o meu coração e o coração deles, conheces as minhas intenções e as intenções deles. Nossa vida, nossos corações estão diante de ti. Eu coloco a Igreja Batista Filadélfia nas tuas mãos, os teus filhos e as tuas filhas e todos aqueles, meu Deus, que não pertencem à nossa comunidade, mas estão ouvindo neste momento diante da tua presença. Eu os coloco, Pai, e rogo que a tua graça, que a tua bênção, meu Deus, que o teu entendimento espiritual, que a iluminação do entendimento esteja sobre a vida deles e delas, em nome de Jesus. Eu rogo, Pai, que não sejam enganados, meu Deus, por esses, meu Deus, cães da fé, meu Deus, por esse pseudo-evangelho pregado por pseudo-pastores que tem por aí, Pai. Meu Deus, que eles não se deixem iludir, que não se voltem só para este mundo, Pai, mas que olhem para aquilo que o Senhor tem guardado para eles e elas no céu, Pai. Eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece os teus filhos e filhas, Pai. Anima, Pai. Vá de encontro a todas as ansiedades, a toda enfermidade, a todo medo. Vá de encontro, meu Deus, ou ao encontro, Senhor. E traz a bênção, traz a graça, traz a cura, traz a libertação, traz a alegria. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós somos pó e cinza. Eu sou pó e cinza, Pai. Dependemos da Tua graça nesse mundo para viver, Pai. Olha para a Tua igreja, Pai. Que esta palavra, Pai, que esta palavra, meu Deus, que diz que a morada eterna do cristão está reservada para eles e para elas, meu Deus, com o corpo transformado, esteja realmente fixado na mente e no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.